Hoje a gente vai falar de uma teoria que, se for verdadeira, é assustadora. E tão assustadora que talvez a elite global já tenha se preparado para ela. Ao contrário de você, que eu tenho certeza que ainda não se preparou para ele. Eu estou falando do planeta Nibiru, ou Nibiru, o planeta Apocalipse. Bem-vindo ao Mundo Sem Guru, eu sou Marcos Teixeira e hoje mais um vídeo malucão aqui com uma teoria que muita gente conhece, talvez a maioria de vocês que gostam desse tipo de assunto, que é sobre o planeta Nibiru. Eu nunca sei se eu falo Nibiru, Nibiru, eu vou falar Nibiru, tá? O planeta Nibiru, ou também conhecido como Planeta X. Vamos dar uma olhada nessa coisa aí. Nibiru, o planeta oculto que pode destruir tudo. Por isso que eu falei na abertura, Planeta Apocalipse. Prepare-se para desvendar o maior segredo do cosmos. Nibiru, também conhecido como Planeta X, pode estar prestes a retornar e causar uma catástrofe global sem precedentes. A verdade está escondida, mas você está pronto para enfrentá-la? Então vamos lá. O retorno do apocalipse cósmico. Órbita mortal. Nibiru segue uma trajetória elíptica de 3.600 anos ao redor do Sol. Então vamos dizer que ele existe. Então é um planeta massivo, gigante, sei lá quantas vezes maior do que o nosso lindo planetinha azul. Ele é gigantesco, uma massa gigantesca. E tem esse ciclo, né, de órbita de 3.600 anos. Então quando ele passa perto ou na distância que ele costuma passar, que eu não sei qual é, ele provoca uma série de hecatombes e catástrofes na Terra, porque a gravidade dele é muito forte. Então vai mexer com as marés, né, com vulcões, vai ter terremoto, vai ter uma série de coisas, vai destruir a nossa infraestrutura social e vai dar o famoso reset, né, o famoso vou passar a régua na humanidade. E eles fazem isso para... Tem várias teorias, tá? Que eles foram criados pelos Anunnakis e tal, né? Aliás, nós fomos criados pelos Anunnakis, esse planeta é um planeta Anunnaki, e ele vem fazer isso, esse reset, porque eles nos criaram como escravos para minas de ouro e tal, e eles vêm para que a nossa... Como é que fala? A nossa evolução não ultrapasse um determinado ponto para eles não perderem o controle. Então isso é uma parte da teoria. Aqui está herança suméria, né? Os antigos sumérios já previam sua chegada como um evento catastrófico. Então que teriam lá, né, nos registros sumérios alguma menção a esse planeta Nibiru, né? Esse planeta, e é esse ciclo de 3.600 anos que é... Por isso que eu falei, né, o apocalipse, né, porque se um planeta massivo gigante desse passa perto da Terra, né, a gente vira nada, a gente vira um monte de tsunami e como se pegasse o planeta e chacoalhasse assim, tá? Essa é a ideia. As provas encobertas da elite global. Sumérios sabiam demais. Tabuletas de argila detalham Nibiru como morada dos Anunnaki, né, então são aqueles... Né, os sumérios aí, né, que começaram, né, a escrita, né, com esses registros e tal, nessas tabuletas de barro, né, cuneiforme e tal, então teriam lá essas menções ao planeta Nibiru e que ele seria a morada dos Anunnakis, esses seres que nos teriam criado e conviveram aqui entre nós durante um tempo. Silêncio oficial. Astrônomos independentes relatam corpos celestes misteriosos ignorados pela NASA, tá? Então, vira e mexe a gente tem notícias, né, tanto de observatórios ou quanto NASA e tal, ainda mais agora com esse mega hiper blaster telescópio que está lá no espaço, né, o James Webb, a gente consegue ver coisas que a gente não conseguia enxergar, né, até no espaço profundo. E vira e mexe a gente consegue detectar exoplanetas, né? Então planetas que estão fora do sistema solar e que por determinadas condições que são super raras poderiam e têm o potencial de ter vida, porque eles teriam condições muito parecidas com o nosso planeta Terra, em termos de distância da estrela principal, né? O Sol e tal, temperatura, né? Enfim, todas as condições para ter vida do nosso tipo, baseado em carbono. Então, às vezes aparecem aí também corpos, né,
que não conseguem identificar direito e tal. E parece que aqui tem a conspiração, a teoria é de que existe, né, já detectaram esse tipo de corpo celeste, como Nibiru, e se silenciaram, ou seja, não veio à tona, né, fora aí da comunidade, para talvez não causar pânico ou para não reforçar essa teoria. O plano secreto das elites reptilianas. Então, estão aqui os tais reptilianos que, teoricamente, estou falando sempre teoricamente, controlam o planeta, né? São seres que estão entre nós, eles têm a capacidade de parecer humanos, né? Como se fosse uma fantasia, né? Aí tem todas aquelas teorias de foto, vídeo, né? Que o olho da pessoa faz aquele movimento como se fosse um olho de cobra, né? De um réptil e tal. Então esses caras seriam os caras que mandam de verdade e estão disfarçados aqui de humanos. Tem os seres híbridos também, e então essa turminha do barulho está aqui aprontando também e planejando alguma coisa. Então está aqui, controle populacional. Pandemias e crises econômicas são distrações para a verdadeira ameaça. Enfim, por trás de toda a teoria, como sempre falo, tem história de controle, né, das elites e tal. Então eles estariam provocando essas coisas aqui que a gente acabou de falar para distrair a população para o que vem aí de verdade, que seriam esses cataclismas, né? Essas hecatombes causadas aí por um planeta gigantesco, muitas vezes maior que a Terra, massivo, e que passaria por aqui e daria esse reset, né? De tentar diminuir a população, está em 9 bilhões, sei lá, reduzir para, segundo aquele monumento, né, que foi destruído lá nos Estados Unidos, que tinham lá as metas e tal, eles queriam reduzir para 500 mil humanos sobre a Terra, para a Terra ter, para a conta fechar e ela se regenerar, né, ou seja, de 9 bilhões diminuir para 500 mil. Então, sempre, né, nessas teorias tem essa questão do reset, seja financeiro, seja populacional, ou seja, passar a régua, diminuir a população para que quem está no poder tenha mais poder sobre o que sobraram, porque com menos pessoas também é mais fácil o controle. Fuga garantida. Bunkers subterrâneos e bases na Antártida são preparativos para a elite sobreviver. Bom, isso aqui, quem gosta desse assunto sabe que nos últimos anos tem surgido muitas matérias, até em TV aberta, o tal da grande mídia, na internet, em blogs, em vídeos, né, no YouTube, desses caras que exploram lugares abandonados, enfim. O assunto bunker, que pessoas muito ricas, milionárias nos Estados Unidos, por exemplo, estariam fazendo bunkers debaixo de suas casas, e as que são bilionárias, a exemplo dos donos, né, das grandes big techs, ou seja, Google, Meta, Amazon, o próprio Elon Musk, quem mais? Cara da Oracle, que eu não me lembro o nome, enfim, da Nvidia, estariam construindo bunkers absurdamente grandes, bunkers de 200 milhões de dólares de valor, né, que abrigaria até várias e várias famílias por a média aí de 5 anos. Por que eles estariam fazendo isso? Isso está vindo à tona agora, né? Eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Tipo, vai ter uma guerra nuclear, né? Vai ferrar a superfície por no mínimo 5 anos. Então, o que eles estão sabendo, né? O Zuckerberg da Meta, ele está construindo, né? Vazou isso, né? Porque tinham 1000 contratos aí de sigilo, né? Mas acabou vazando essa obra dele aí de 100 milhões, 200 milhões de dólares numa das ilhas lá no Havaí, um bunker absurdo, né? O Bill Gates tem o seu bunker, e todos esses grandes caras têm, fora as pessoas que estão, né, numa camada mais baixa, mas ainda são milionários, e até pessoas que não são nenhuma dessas coisas e são sobrevivencialistas, se preocupam com qualquer tipo de catástrofe, então já tem ali os seus alimentos guardados, seu estoque de bateria, de energia, de água, enfim, tudo que precisaria para ficar um tempo embaixo da terra. E esses bunkers mesmo, os grandes, são, sim, milionários, são muito caros, porque tem muita tecnologia para manter a vida lá dentro, né? Filtros, cultivar vida lá dentro, né? Para poder se alimentar, ser autossustentável. E aqui está falando também da região da Antártida, né? Aqui no Polo Sul, que tem também milhares de teorias, mistérios e tal,
né, que lá tem coisa escondida, por isso que não pode, nenhum avião pode sobrevoar a Antártida sem autorização, é muito difícil poder chegar lá, que não, tem uma série de proibições, então tem toda uma questão aí. A questão dos bunkers é nítida, tá? Não é nem teoria da conspiração, isso está sendo feito mesmo, e meio que ao mesmo tempo, todos eles, né? Então por quê, né? Quando o céu começar a cair, mudanças climáticas reais, o enfraquecimento do campo magnético da Terra é culpa de Nibiru. Bom, aí a gente começa, né, o chapéu de alumínio começa a descer, assim, né? Bom, tem que tomar cuidado, tem que ter distanciamento, tem que ter bom senso. A gente tem uma crise climática, certo? A gente vem destruindo nosso planeta, né, sem parar há muito tempo. Então, essa situação que já está chegando, em opinião de alguns cientistas e entidades, irreversível, né, naquele ponto que não tem mais volta, então existe essa mudança climática, né? Lugares quentes ficando muito mais quentes, lugares frios ficando muito mais frios, ou seja, tendo invernos mais rigorosos, e a gente aqui tendo essas bolhas, né, que eles chamam de calor, né? Lugar que nem fazia 40 graus está fazendo 40 graus, lugares que faziam 40 estão chegando a 50, né? E isso no mundo todo. A parte de poluição, né, matando animais, enfim, todo o ecossistema bagunçado, desmatando, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, né? Então isso realmente pode exterminar a vida, né, a nossa vida na Terra, porque a natureza vai reagir da maneira dela. Fora isso, a gente tem essa falha no campo magnético e a gente tem esses pulsos solares, essas explosões coronais e tal, que tem lá vários níveis, e já teve aí várias delas com um nível máximo, próximo do máximo, que se elas, dependendo do tempo e da velocidade que elas chegam aqui, elas podem destruir todo o sistema de satélite, podem destruir todos os aparelhos eletrônicos, enfim, e a gente ficaria às cegas do ponto de vista, não teria GPS, a gente não teria nenhuma operação que exige computador ou qualquer coisa, até porque a gente não teria energia elétrica, porque seria tudo queimado. Sem energia elétrica também a gente não bombeia água, então uma das primeiras coisas que iriam acabar é a água. A gente não tem transação financeira, então a gente tem aquele ambiente meio Walking Dead, né? É um Mad Max, vira em poucos dias, né, a humanidade vira um caos. Então a gente tem já isso causado, pode ser causado por um pulso solar, e a gente tem nossa crise climática. E se fosse verdade, e se é verdade que tem um planeta massivo e tal se aproximando, claro, à medida que ele vai se aproximando, a gente poderia já sentindo os efeitos, como como os terremotos e vulcões, que aqui eles estão falando que até o enfraquecimento do campo magnético seria culpa do Nibiru. Supervulcões despertos, o Yellowstone, pode entrar em erupção por perturbações gravitacionais. Acho que a maioria de vocês sabe que o Yellowstone é o maior vulcão aí, um dos maiores do planeta Terra, e que tem um parque lá, as pessoas vão visitar, né? Tem aqueles geysers, né? Aqueles como se fossem fontes que explodem com água fervente, né, com vapor e tal. Aquilo é uma panela de pressão gigantesca, né, e pega uma área muito grande, muito. Se ele explodir, ele é meio que apocalíptico, né, porque não só a destruição da explosão e próxima, né, ele lançaria tanto material na atmosfera que a gente teria quase um inverno nuclear, né, a gente ficaria no escuro e essa fuligem, né, as pessoas respirariam também, com vários gases, iam morrer, enfim, seria o apocalipse. Então ele está falando aqui que esses vulcões que não estavam ativos, ou que estavam, mas não tanto, a aproximação desse Nibiru estaria causando, né, esse despertar desses vulcões. O chemtrails, a cortina de fumaça celestial. Então, só para dar contexto, chemtrails, e sobre os chemtrails tem 500 mil teorias, que é quando você vê, eu via muito quando era moleque também, morava no interior, então dava para ver mais o céu. Então você vê no céu um avião lá em cima, né, bem pequenininho, você vê o avião se deslocando e atrás dele um rastro, como se fosse um rastro de fumaça, né, mas é uma faixinha
que ela dura um bom tempo, né? E ele fica lá na frente, tem aquela faixinha atrás, né? Então, claro que a primeira resposta é o deslocamento de ar, né? Que passa pela fuselagem do avião, e, né? Lá em cima é muito frio, formaria isso. Mas aí tem as teorias, depois eu posso trazer a teoria dos chemtrails aqui, que na verdade são aviões que estão despejando produtos químicos com várias intenções, né? Então tá aqui, ó, bloqueando a verdade. Chemtrails obscurecem anomalias celestiais como os dois sóis, né? Então os chemtrails fariam alguma coisa na atmosfera para que a gente não observe o fenômeno dos dois sóis, e isso seria uma evidência de que Nibiru estaria chegando. Falhas convenientes. Satélites falham quando poderiam capturar imagens comprometedoras. Bom, aqui não é o chemtrail, mas chemtrail tem várias teorias, tá? Que são coisas para envenenar a gente, ou para fazer a gente ter algum tipo de comportamento, enfim, loucura, né? Chapéu de alumínio premium. Mas tem os chemtrails, né? Essas teorias e tal. Falhas convenientes, então aqui está falando, né, que os satélites falham quando poderiam capturar imagens comprometedoras. Bom, isso eu não sei muito falar exatamente, mas eu vou fazer uma analogia ao que acontece, por exemplo, com os objetos não identificados, né? Então a gente tem lá a estação internacional, né, espacial, que fica lá, e tem câmera, ela tem várias câmeras que ficam gravando e tal. E quando alguém que fica lá, ela fica transmitindo, né, como se fosse uma live, e quando alguém detecta alguma coisa que viu ali passar, por exemplo, misteriosamente essa transmissão é interrompida e essa imagem é removida. Então aqui está falando, né, que seriam falhas convenientes, né? Então só uma analogia, porque no satélite eu não sei o que eles querem dizer aqui de imagens comprometedoras, tá? Mas eu acho que o mau funcionamento de algo que teria uma função no momento misterioso poderia ser proposital, né? Como é o caso desse exemplo que eu dei da plataforma internacional. O dia do juízo final se aproxima. Então, estou lendo aqui que o juízo final seria Nibiru, né? Por isso que eu até chamei de planeta apocalipse. Desastres inevitáveis. Mega tsunamis, terremotos e colapso social marcarão sua chegada. Bom, isso eu falei lá na entrada, que fora a questão dos terremotos, desses mega tsunamis, né? São tsunamis aí com ondas de 2 quilômetros de altura, se deslocando aí quase na velocidade do som, né? Muito rápida, muito alta, e a varrer, né, boa parte aí das cidades dos continentes, os terremotos simultâneos, os vulcões e tal. Isso ia deixar já a sociedade destruída, né? Quem sobrevivesse ia sobreviver num mundo pós-apocalíptico. Tem vários e vários filmes que a gente já assistiu de Hollywood e tal. Fora a questão disso acontecer por uma questão de pulso eletromagnético, né, essas explosões coronais lá no Sol, que isso é científico, enfim, não é uma teoria. Isso pode acontecer e está cada vez mais próximo de realmente acontecer, porque a gente tem muito equipamento, né, que a gente não tinha lá atrás quando teve um que fez isso com os telégrafos, né, que ele torrou os telégrafos, que era uma das coisas que tinham de tecnologia na época, por exemplo, de comunicação. Hoje a gente depende muito disso. Então ficar no escuro do ponto de vista energético e de comunicação, a gente realmente vira um Walking Dead, né? Então isso pode acontecer por causa do Sol, né, e por causa da crise climática. Mas está falando aqui então que o planeta aí do juízo final se aproximando, ele vai gerar todo esse caos. Apagão global, como eu acabei de falar, né? Comunicações seriam interrompidas, mergulhando o mundo no caos. Exatamente o que eu falei, tá? Não precisava nem ler esses dois tópicos, né? É um planeta, né, como se fosse um kit apocalipse, né? Ele vem e entrega esse kit, né, com a presença dele, e a gente derrete, né? Vira um monte de pó. Como sobreviver ao colapso cósmico? Prepare-se fisicamente. Estoque alimentos, água e aprenda habilidades de sobrevivência. Bom, isso aqui é a filosofia dos sobrevivencialistas, né? Que é um movimento que tem no mundo todo, né? Principalmente nos Estados Unidos tem bastante. São pessoas que vivem pensando, né, em como sobreviver a uma catástrofe, né? A um ataque de zumbi, enfim, um apocalipse zumbi e tal. Então, isso é muito sério. Tem pessoas que realmente desenvolvem técnicas para estocar
cereais, né, alimentos, como fazer uma carne durar mais sem eletricidade, né, arroz, feijão, cereais e tal, como plantar em condições subterrâneas, né, estoque de água, quanto você precisa por pessoa, como fazer os filtros, né, de ar, como se manter seguro, enfim, como lacrar esse bunker, né, para que as pessoas não entrem. Então, aqui é um conselho que se dá para qualquer coisa, até em pandemia, tal, né, porque as pessoas correm para o supermercado e, né, até por medo, por pavor, e acabam acabando com os estoques e você não consegue comprar nada mais, né? E se não tiver energia, você não vai ter como comprar, porque seu dinheiro é digital, né? A gente praticamente não tem dinheiro físico, e não tem operação, não tem maquininha, não tem nada, você não consegue comprar. Então aqui sempre é bom ter, né? E já é por exemplo, uma cultura europeia, até por causa das guerras e tal, eles sempre mantêm um estoque de alimento maior do que para o dia a dia, né, da despensa lá e tal. Conecte-se com outros. Formem redes comunitárias para enfrentar o desconhecido juntos. Bom, para você fazer isso, você vai ter que entrar numa vibe aqui de pessoas que curtem isso, estudam isso, para você poder se conectar com essas pessoas, ter a mesma conversa, ter o mesmo nível de colaboração, né, para não acharem que você é maluco e tal. Então é um pouco mais complicado, você vai ter que se conectar a esse grupo, a esta comunidade mesmo, porque fora dela, realmente, ninguém vai levar a sério. Então, se você acredita nessa teoria do Nibiru, enfim, de tudo que está sendo falado aqui, você cria a sua comunidade ou faça parte aí das milhares de comunidades que existem de sobrevivencialismo, tá? Até aqui no YouTube tem vários canais sobre isso. O despertar final está próximo. Questione tudo. É o que eu sempre falo aqui no canal, sempre questione, é saudável, qualquer coisa. Desde o livro de escola lá, que você está na sua frente ensinando história, né, até qualquer outro tipo de teoria, de lei, de alguma coisa que é imposta, questione sempre, tá? Pare de aceitar narrativas oficiais e busque verdades ocultas. Então, questionar, ir atrás. Quando você ouve uma notícia muito estranha, muito apocalíptica, né? Vá atrás da fonte ou das fontes, tenta checar, porque hoje é muita fake news, né? Com a inteligência artificial é muito fácil você gerar imagem e está ficando num nível que a gente não consegue mais distinguir da realidade, né? Se uma imagem é real ou foi feita por inteligência artificial. Então, fique ligado. E vídeo também. Então, fique ligado, sempre questione qualquer notícia, qualquer previsão, enfim. Seja protagonista, sua ação pode mudar o curso da história humana. Bom, eu não sei o protagonista do quê. Se você acredita que o mundo pode acabar ou virar um caos por causa da crise climática, legal, né? Lute por isso. Seja um cara que está de olho aí nas questões ambientais, promova, né, essas ideias bacanas de defesa da natureza, compartilhe e tal. Então, agora, se você é um cara que acredita no Nibiru ou qualquer astro que vai se aproximar da Terra, um asteroide, enfim, contate as pessoas então que também acreditam nisso, ou prepare sua família, enfim, aí cada um vai ser protagonista do seu próprio caos, do que ele espera, né, dessa época aí, que pode ou não acontecer. E uma pergunta final que eu sempre deixo para a gente refletir, né? Diante de tantas evidências e mistérios, você continuará ignorando os sinais ou tomará as rédeas do seu destino antes que seja tarde demais? Bom, e em busca da verdade, tanto aí a questão dos OVNIs, né, os disclosure, né, esses documentos que estão sendo tirados de sigilo lá nos Estados Unidos, aqueles debates de testemunhas, né, de várias coisas ligadas a objetos não identificados, lá no Congresso, né, americanos sendo questionadas lá, inquiridas pelos congressistas e tal. Então, vá atrás da verdade, né, e o slogan aqui do canal que eu fiz, né, que é uma brincadeira com o slogan do Arquivo X, que é: a verdade não está lá fora, ela está aqui dentro, no seu questionamento, na sua busca. E hoje é tão fácil pesquisar, gente, né? O próprio Google tem várias ferramentas de pesquisa. Por mais que você fale que elas têm os filtros das elites globais e dos Illuminati, da maçonaria e tal, mas pesquise, tá? Pesquise, que é sempre saudável você
chegar na verdade, né? Chegar na fonte, se aquilo é fato, se aquilo é uma loucura, se aquilo é um delírio, né? Para você não entrar aí numa onda maluca. Tem pessoas que têm facilidade a fanatizar, né? Tem pessoas que se fanatizam muito rápido, muito fácil, por uma religião, por uma filosofia e tal. Então, sempre busque a verdade. Comenta aqui embaixo, sempre eu peço para comentar no vídeo o que você acha, sua opinião, livre total, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva por favor, porque esse canal é novo e para ele chegar a mais pessoas, precisam aí da tua ajuda, que é simplesmente se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtiu, deixa o like para o YouTube entender o algoritmo que você está gostando, e isso vai fazer com que ele chegue a mais pessoas. Beleza? Até o próximo vídeo.